Oi. Nós estamos aqui na Bahia, Salvador. Viemos tomar um cafezinho, né? Eu pedi uma borrata no bolo. Tem mais coisa aí para chegar. Praticamente estamos fazendo um tour gastronômico pelos vários restaurantes que existem aqui na Bahia. Mas como bons estudantes, a gente não sai sem um livrinho para estudar. Então daí eu vi esse livro com a Fernanda, então eu ia abrir numa página aqui, para 29, em que a Blavatsky fala sobre a mediunidade dela. Na realidade, eu acho que a mediunidade, tanto dela como de todos os outros grandes pensadores, sempre foi muito o ponto central da questão. Né? Tanto que os outros pensadores anteriores a ela não gostavam que falava sobre mediunidade, mais sobre a obra do que sobre eles mesmos. Porque não tinham como explicar o conhecimento de certas coisas que vinham fora daquilo que eles realmente tinham estudado. Então a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso. Devo dizer que realmente a humanidade ela não está pronta. Eu entendo assim, ela vai se aprontando ao longo das décadas. O ser humano vai se tornando-se mais ser humano ao longo dos milênios. Né? E os dons que nós temos, todos nós sempre tivemos esses dons. Não é que a gente vai adquirir por mérito, por presente de Deus, ou porque você é superior. Eu acho que esses conteúdos todos já estão dentro da gente. E que na medida em que o ser humano torna-se mais humano, aprende a lidar melhor com o corpo, esses certos dons vão se desenvolvendo mais num período do que no outro. Entendeu? Então, o mesmo ser humano de há 6 mil anos atrás não é o mesmo ser humano de hoje. Então, nós entendemos mais facilmente certas coisas que os nossos antepassados entenderam. Não é certo? Então é isso. Então a mediunidade, para mim, é como aprender a ler e escrever. Então, se nós olharmos bem, há 1000 anos atrás, quem sabia ler e escrever no mundo? Parou para pensar nisso? A maioria é só sacerdote. E alguns sacerdotes sabiam ler e escrever. Aqueles hieroglifos, aquelas letras mais ou menos mais interpretadas. E alguns sabiam praticar algum esporte. Apenas alguns da raça, né? Não eram todos. Quem começou a fazer escola foram os gregos. Teve a escola de Eleusis, né? Mas era assim, 2 anos na vida. A gente começou a aprender mais noção de higiene, de alimentação e as histórias dos deuses, da astrologia. Né? Então, e era o quê? Uma classe mais abastada que ia, não era o povo. O povo em geral não sabia nada. Então, à medida em que a humanidade vai evoluindo, o povo, de uma forma geral, também vai se apossando de certos conhecimentos. E sempre tem alguém que se destaca mais, e fala mais, e escreve mais, e conta para o mundo. Então, à medida que o povo começou a se interessar por algumas histórias, eles começaram a aprender a ler e escrever. Quando foi 1700, 1600, que Lutero liberou a Bíblia para todo mundo nas igrejas, que houve aquele levante entre a Igreja Católica e a Inglaterra, aí todo mundo ficou aprendendo a ler para ler a Bíblia,
ver. 1600 ele dá quantos anos até agora? Quantos anos? 400. Nada, né? Nada. Então eu comecei a aprender a ler para ler a Bíblia. Então depois veio para ler o Torá. E aí algumas pessoas começaram a ler outros livros, como Bhagavad Gita, mas isso é coisa recente, é menos de 400 anos. Bhagavad Gita e Xing, acho que tem 300 anos que a turma lê, ou menos. Até, Então você aprendeu a ler e a escrever, aprendeu a raciocinar e a pensar que o povo, em forma geral, muito pouco tempo. Porque parecia que esse era o dom de algumas pessoas. Algumas pessoas pensavam e raciocinavam sobre isso. Os reis, os grandes sacerdotes, não nós, o povo. Isso é há pouco tempo, essa coisa é muito pouco tempo que está acontecendo. E a Blavatsky faz quanto tempo que ela viveu? Então, ela e muitos outros médios da época dela. Então, vamos ver aqui. Quanto tempo faz a Blavatsky? Vamos ver a idade dela aqui. Agradecimento. 1877 foi quando ela começou a escrever. 1800, quanto tempo dá de lá para cá? Dá uns 130 anos, mais ou menos. 130 anos que ela escreveu essa obra e que ela encantou o mundo com esse seu raciocínio, essa revelação, que não foi uma coisa que ela inventou. Foi um outro livro que ela captou, livro de visão, que ela pegou, interpretou e escreveu isso aqui. Depois ela aumentou esse conhecimento e escreveu aquelas 6 edições do Doutrina Secreta, né? Então, mas ela começou a ensinar aos seus discípulos, ela e outros também, sobre alguns exercícios, algumas coisas, ensinar as pessoas a pensarem, a raciocinar. Tanto que depois dela, até antes dela também, os grandes dominadores do mundo queimavam os livros. A biblioteca de Alexandria foi totalmente queimada. Ninguém deixou nada ali para exemplo de ninguém. Então, o ser humano aprendeu a ler e escrever há muito pouco tempo, mas ele sempre teve a capacidade de ler e escrever. Todo ser humano, seja ele rei ou escravo, ou seja quem fosse, ele tem a capacidade de aprender a ler e escrever. Então, o grande dom que o ser humano pode ter é aprender. Então, porque tem pessoas que você ensina, ela é difícil de aprender. Tem outras que só observando aprende já, rapidamente, né? Então, aprender o quê? Aprender qualquer coisa, né? Não é só ler e escrever. Ela busca dentro de si um conhecimento maior. Tem senso moral, ético, tem senso de oportunidade, senso social, por ela mesma. Ela não precisa ser ensinada exatamente, mas às vezes ela mesma desenvolve pela reflexão dela mesma, não é certo? Então, como tem esses dons, existem outros dons que nós podemos chamar mediúnicos ou paranormais. Mediúnicos, aqueles que vêm de outras esferas além do planeta Terra. E paranormais, aqueles que nós trocamos entre nós, como captação. É o mais simples de todos os dons. É a captação. O ser humano capta muito o outro. A pessoa alegre e feliz que entra aqui, ela contamina todo o ambiente e vai se tornar alegre e feliz também, né? É a capacidade de convencimento, pode chamar carisma, mas cada vez mais as pessoas estão percebendo que isso é possível, captar. Mas você pode captar qualquer coisa.
qualquer coisa, entre o céu até no mar você pode captar qualquer coisa. E como é que faz isso? Isso é treino também. Você já tem o dom, vou escrever. Você já tem o dom de pegar num lápis, né, de pegar aqui e escrever. Você já tem o dom. Mas você vai aprender a escrever, você vai aprender a fazer a letra e o significado delas. Então, é a mesma coisa das outras coisas. Você vai pegar e vai desenvolver esse dom. E à medida que o ser humano evolui, ele começa a compartilhar esse dom com mais pessoas, porque as pessoas veem que funciona. Mas isso dá trabalho, isso requer estudo, isso requer que os pais ensinem seus filhos, que as escolas ensinem. Então, numa época em que as pessoas querem ter o mínimo trabalho possível, ninguém quer ensinar ninguém, é muito difícil uma criança aprender. Daí, então, nós vamos criar homens e mulheres violentos, né? Que ficam barbarizando uns aos outros e acham mais fácil roubar, matar, corromper, do que criar alguma coisa que possa lhe prover sustento o resto da vida. Então, se ser paranormal, estudar, provavelmente vai se tornar uma coisa assim, normal dentro de alguns anos. Dentro de 100 anos, talvez. Vai ter mais pessoas com capacidade paranormal do que tem hoje. Por exemplo, hoje, agora, nós já estamos no ano 2024, né? Então, vamos por 2050. Vai ter mais paranormais e médios do que tem agora. E talvez no ano 3000 já chegue a ser normal e exista treinos dentro das escolas para a pessoa poder saber o que ela está captando e o que é dela. E até chegar ao ponto de ser considerado crime captar a ideia do outro e pôr como sua. Chegaremos a esse refinamento, sem dúvida alguma. Então, na ideia de captar é um passo, na ideia de se comunicar com outro canado, outro de outra dimensão, de planeta ou desencarnado, é outro passo, que nós vamos pelo caminho da telepatia, que já é uma coisa conhecida. Então, a maioria de nós, todos nós somos telepatas, não tem dúvida alguma. Só a gente não sabe usar direito, as pessoas não sabem usar direito. Né? Porque a telepatia é uma comunicação mais silenciosa, e você comunica através de imagem. Então, se você fala assim, um café, como é que o outro vai receber essa imagem, um café? A palavra café, em português, você vai ter que, se o cara morar no Japão, ele não vai entender o café que você está falando. Você tem que dar imagem. Você tem que construir uma imagem, o café. Aí a pessoa entendeu que essa é uma xícara com isso aqui que você está falando, né? Então a telepatia é uma arte de se comunicar por imagem. Aí você esvazia seu pensamento e recebe a resposta. Então daí a pergunta é de quem, como? É treino. Aí você vai treinar. Mas a capacidade nós já temos. Então é isso que eu queria falar hoje. Acho que já é o suficiente. Obrigada.